bate-papo e os bons amigos, sempre antenado no que é bom. Na mira do som, na mira do som, na mira do som, na mira do som. Estamos começando mais um programa Na Mira do Som, diretamente aqui do estúdio da Connect TV. Estamos aqui com Gil Freitas. Hoje sensacional. Salve. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Né? Gil Freitas, que tem alguns trabalhos, né? Mas eu vou falar do principal, que é esse aqui, né? Sub-Rock. Isso aí. Né? Sub-Rock. Esse daqui é o último. É o último EP, Desevolução. Fala um pouco como foi concebido isso aqui. Né? Bom, esse CD tem 4 músicas, 3 músicas, elas formam uma trilogia, que é mais ou menos a ideia da capa, que conta a história desde um moleque, garoto de periferia, indo trabalhar de manhã cedo dentro de um ônibus, vendo um outro rapaz da mesma idade, mas com a condição financeira melhor, dentro de um carro importado, e aí começa a história dele, passando pela outra música que fala sobre trabalho, né? O cara tá trabalhando numa empresa qualquer, se matando e vendo que não vai chegar a lugar nenhum. E a última música que é um final feliz, que ele vai acabar largando tudo. É mesmo uma ópera rock, né? Passa de um para o outro. As 3 músicas, sim, as 3 primeiras músicas. E aí a última música é o cara largar tudo e quer viver sozinho, quer começar a vida do zero com a pessoa com que ele ama, assim. Cara, que termina com o final feliz. Cara. Isso aqui é um trabalho... vou falar um pouco porque conheço um pouco, mas assim, sobre rock, hoje você é o vocalista. Sou vocalista. Mas você não era. Né? Não era. Então vamos começar por aí. Né? Antes da gente falar sobre um monte de coisa aqui, vamos falar sobre isso daí. Como é que foi você sair de ser o músico para ser o frontman, a pessoa que canta na banda? Cara, foi difícil, porque eu nunca quis isso, né? Então eu tinha uma outra banda antes, que eu fiquei 20 anos tocando baixo, fazendo no máximo uns back vocal perdido por aí. E nessa outra banda a gente chegou a gravar um CD autoral. Nesse CD autoral eu cheguei a cantar 2 músicas, mas eram músicas assim que o vocalista principal não conseguia cantar, era uma música um pouco mais pesada. E eu nunca cantei bem, cara. Depende da nota que você pedir pra eu fazer, eu não chego, né? Tô estudando, tô melhorando, né? Mas não era a minha praia. E aí quando eu comecei a subir rock, eu chamei o Maurício, que era um amigo meu, que canta muito melhor que eu, canta bem pra caramba. E ele seria o vocalista principal, eu seria baixista e um segundo vocalista. Um pouco mais que um back vocal, mas um segundo vocalista. E aí cantando só as músicas mais pesadas mesmo, e ele cantaria as músicas mais que necessitariam de uma melodia de voz um pouco mais caprichada. E ele acabou saindo da banda, e aí caiu no meu colo cantar tudo e ficar 100% vocalista. Mas assim, você já tinha gravado outros discos com ele? Não. Já, acho que foi no terceiro EP que ele saiu. Que ele resolveu sair. Ele saiu. E aí, como é que foi agregar essas outras músicas? Você assumiu também essas outras músicas? Sim. De cantar o antigo repertório? Sim, foi muito difícil, assim, porque assim, algumas músicas, como eu falei, ele tem uma voz mais melodiosa do que a minha voz um pouco mais de força. Então no ao vivo você percebe a diferença, né, dos 2 vocais. E tem música que a gente fez para 2 vozes. Então são vozes alternadas. Quem Sabe e a Governo Genocida são músicas feitas para 2 vozes. Então várias músicas que a gente fez para 2 vozes. Então assim, a respiração, o momento de respirar é muito diferente. Então, tanto é que tem música que tô terminando cantando a última frase lá da estrofe, eu tô quase morrendo sem voz, ofegante, porque não foi feito para uma pessoa só cantar. Então é muito difícil assim para uma pessoa que de repente, sei lá, uns 3, 4 anos, uns 5 anos atrás não cantava nada. De repente você tá cantando as músicas mais melodiosas. Ser o principal e cantar as músicas mais melodiosas. E eu sou meio macaco, né? Eu pulo e vou para um lado, vou para o outro cansa muito mais, canso né? Mais, muito mais, assim... Fisicamente. Essa preparação é mais difícil, né? Eu sei porque eu sou vocalista, também canto, correndo pra lá e pra cá, fica às vezes complicado. Se você não tem um certo preparo para aquele tipo de coisa, você termina, né, ficando complicado. Mas assumiu e agora é o principal vocalista da Sub-Rock. Isso. No susto, mas foi. No susto, mas foi. De repente apareceu, né? Isso aí. Vamos falar, tá nas plataformas?
Estamos em todas as plataformas? Isso, estão nas plataformas de streaming todas, esse quarto álbum. E tem um CD físico, se alguém que ainda tiver, colecionador, tem gente que compra pra ter mesmo, assim, né? Tem gente que tem onde escutar, mas a maioria não tem mais. Também tá disponível, aí procura a gente que a gente vende. Eu tenho onde escutar todas as mídias ainda, cara. Eu também. Eu sou muito Eu sou multimídia, tem um cassete, tem um disco, tem um streaming, tem um CD. Eu só não consegui arrumar ainda um aparelhinho de MD. E tem os MD em casa. Esse ainda não tenho, mas assim, os outros eu tenho porque eu adoro escutar essas coisas físicas. Assim. Também. Entrevistei outras pessoas aqui que me trouxeram um presente de disco de vinil. Eu tenho, mano. É demais. Adoro essa coisa de, vou escutar a música mesmo, entender e tal. Também. Vamos falar um pouco dessa coletânea aqui, ó. Né? Que também. Esses são os 2 principais trabalhos agora, né? Pô, por causa da banda, acabei fazendo um selo de gravação, que é esse Records. E a gente, de uns anos pra cá, 2, 3 anos, a gente como se fosse mais gente, né? Sou eu, né? A gente, eu sozinho. Porque é o conglomerado de pessoas que é você só, né? A gente, eu sozinho. Bom, começou a investir em outras bandas, então a gente hoje tem 12 bandas no selo, no total, umas acho que nem sei se estão nativas ainda, mas já tem dezenas de músicas lançadas no streaming. E aí resolvi lançar essa coletânea física porque todo lugar que eu vou tem alguém importante, alguém do meio, e eu sempre estou muito nos rolês, assim, alguém que eu acho relevante entregar, eu entrego. Então se a pessoa ainda tiver onde escutar, escuta. Se não tiver, atrás tem um QR Code que você vai lá e tem uma playlist com todas as músicas lançadas e vai pra, isso que eu ia perguntar aqui. Então vai para aqui atrás aqui tem um QR Code aqui, né? Então aqui você consegue entrar e ir lá na playlist para saber. Isso com mesmo. 12 bandas, você falou, né? Aí tem 9, mas hoje eu tô com 12 bandas. 12 bandas. Algum critério para estar na coletânea? Qual que é o... a gente é focado em rock, né? Então, assim, a princípio o rock não é 100% fechado. De repente um MPB, um rap, um reggae pode entrar, mas a princípio o rock tem que estar bem gravado, né? Básico, né? Deveria ser básico. Deveria ser básico, né? Mas normalmente não é. Né? Às vezes não é. Tem que estar bem gravado. Quando a gente fala isso, a gente fala, é básico. Mas às vezes não é, né? Às vezes não é. Vamos falar um pouco desses seus trabalhos que você faz aí, além do selo de gravação. Vamos falar da Semana do Rock em Osasco, né? Sim. Como é que funciona a Semana do Rock? Bom, E qual que é... São 2 perguntas numa só, mas assim, como é que funciona, né? E como foi concebido isso, né? De ter a Semana do Rock? Né? Bom, a Semana do Rock já tem, se não me engano, há 11 anos. Ela é uma lei municipal. Então, foi uma luta, né? Eu lembro que foi uma luta muito grande para virar lei municipal e tal. Ele não é mais vereador, mas do Valdir Rock, se eu não me engano. E aí teve apoio do Motoclube Abutre, essas coisas. E aí foi em 2014, então são 11 anos. Mas apesar de ser uma lei, a gente sempre luta muito com a prefeitura, independente de quem esteja lá, para conseguir ter a Semana do Rock, né? Para ela ser concebida e conseguir acontecer, né? E aí tem uma ideia inicial dela que é muito bacana, que é ter palcos em vários cantos periféricos de Osasco, ter abertura para bandas de Osasco e da região, né? Não só de Osasco, pagar um cachê para as bandas autorais, que a gente sabe que hoje em dia é difícil pra caramba, e não tem distinção de banda autoral e banda cover. Então já tô com banda cover, já tô com banda autoral. Então é uma lei bacana que democratiza o rock naquela semana, e é na semana do Dia Internacional do Rock and Roll. E é isso, teve um ano passado quase não teve, a gente teve que brigar um pouquinho com a prefeitura lá para terminou rolando aos 45 do segundo tempo. Exatamente, né? E aí ano eu de acho eleição. Que eu participei desse do ano passado, eu acho que eu participei, né? Que foi que teve o palco em Presidente Altino, não foi? Ou foi no retrasado? Acho que foi no retrasado. Ano passado teve no Rochidale, na Fábrica de Cultura, que ia ser então só ele. Foi no retrasado que eu participei. Ser só ele, ia ser ele e 4 bandas só. Aí a gente viu, opa, peraí, não é assim. A gente foi lá, bateu na porta, conversou com a galera da Secretaria de Cultura, que foram abertos a receber a gente, né? E receberam, ouviram a gente, e fizeram mais um dia lá no centro. E então acabou tendo 2 dias, aí no centro teve mais bandas, mas foi muito corrido, muito em cima da hora, 45 do segundo tempo, sem divulgação.
ainda é época de eleição, né? Então a prefeitura não tem aquelas restrições que não pode da legislação. Fazer muitas coisas, né? Fica mais atado com isso. É difícil arrumar as liberações? É sempre trabalhoso, assim. Sempre a gente meio que briga um pouquinho com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura. A gente sempre dá uma forçada um pouquinho, porque senão as coisas acabam não acontecendo. E aí, por um lado, a gente entende, né? Porque tem orçamento, então é queda de braço, mesmo o orçamento da cultura sendo separado, né? Às vezes as pessoas têm uma visão, se vai ter cultura, não vai ter hospital. Não, cara, tem dinheiro para tudo, né? O orçamento é tudo. O dinheiro são separados, o orçamento é separado, né? O que é para cultura, o que é para saúde é para saúde, e as pessoas às vezes não entendem essa parte. Se não usar para cultura, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, volta para o governo federal. Então tem que usar Mas sempre meio que na raça assim, a gente acaba conseguindo. O ano passado, que nem eu falei, a gente teve meio em cima da hora, conseguiu um diálogo com a secretaria e conseguiu fazer. 2025, tem já conversa? Como é que vai ser isso? Cara, a gente está começando a se reunir os músicos e bandas, né, da cidade já. A gente está tendo aquelas conversas iniciais para tentar puxar essa conversa com a secretaria antes, para estar com o secretário novo, que o prefeito é novo. Então a gente sempre entende que quando tem esse lance de novo, a pessoa tem essa vontade um pouco maior de fazer as coisas. A gente já tivemos uma conversa prévia com o pessoal de eventos e parece que esse ano vai ter uma boa vontade da Secretaria de Cultura para que aconteça de uma forma mais tranquila, sem briga, mesmo do jeito que tem que ser. Assim. A gente está bem otimista. E pretende quantas bandas esse ano? Assim, já tem uma ideia, mais ou menos? A gente não tem ainda, mas a gente espera que mais que o ano passado, né? O ano passado foram poucas bandas, foram 12, 13 bandas, assim. Então a gente espera um pouco mais, sim. Como é a semana do rock, seria uma semana inteira, mas também não acontecer na semana toda, né? Porque a semana... A ideia inicial do projeto, assim, que tenha os shows nos fins de semana, nos dois, entre o dia do rock e na semana do rock mesmo, que tenham palestras, Eu ia perguntar sobre isso, assim, fazer palestra, fazer workshop, essas coisas todas, né? Dentro da Semana do Rock, acontecer esse tipo de coisa. Exatamente. Ano passado a gente não conseguiu fazer as palestras, por exemplo, né? Nos workshops. E é muito importante, né? Porque a gente sabe que muita gente, assim, não tem todo o conhecimento de como funciona esse mecanismo, né? A gente é músico, a gente quer saber de tocar, subir no palco tocar. Mas tem todo o mecanismo por trás, desde como lançar, ISRC... redes sociais, todas essas coisas que a galera acaba não sabendo, e isso ajuda, essas palestras, workshops ajudam muito nessas coisas. Engraçado que um dia eu vou trazer aqui pra gente só conversar sobre ISRC. A galera não sabe. Essa é uma dúvida gigantesca. Eu não vou abrir hoje porque é extenso, esse trabalho é muito extenso, mas quero trazer um dia só pra gente conversar sobre isso. E já provoco aqui que seria muito importante a gente ter uma palestra falando sobre esse tipo de coisa, né? Quem tiver curiosidade depois dá uma entrada lá para saber o que é, né? É como se fosse um RGzinho lá, um númerozinho que a música tem que ter e tal, né? Então, assim, já provocando aqui que essa palestra tem que existir, porque as pessoas precisam conhecer os caminhos, principalmente quem trabalha com música, conhecer os caminhos que levam a você ter um registro da sua própria música. É uma coisa que eu sempre respondo assim, o tempo inteiro no meu WhatsApp. Assim, é impossível uma semana alguém não me passar uma mensagem perguntando como é que eu faço para lançar a música, o que eu preciso ter. Aí tem que explicar, SRC, todo esse processo, esse trâmite para você receber. O músico tá ali fazendo a parte artística, né? Fazendo a parte, e essa parte burocrática termina sumindo no meio desse... E a música autoral, na verdade, você recebe em vários pingados, né? Você recebe do ECAD um pouco, do stream outro pouco, e são uns pingadinhos. E se você deixa de ter um deles, é o menos que você recebe. E quem faz música autoral sabe, tem um bom risco que é da música estourar. Se estourar, de repente estourar e você não ter o registro que vai te pagar por isso. Exatamente. Né? Que seria o número do RG daquela música, né? Para deixar bem simples, é o CPF da música. É isso aí, CPF da música, gente, que eu falo. E é difícil de entender. Bom, como eu falei, uma hora a gente vai sentar só para falar sobre isso, porque é um assunto que é extenso demais e quero trazer outras pessoas para a gente debater sobre isso, não só conversar, para a gente poder falar sobre esse tipo de coisa e falar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre os músicos de ruas da Paulista, que eu sei que você faz um trabalho lá também. E agora teve um grande problema. Que
Prefeitura de São Paulo proibiu dos equipamentos de som estarem só para deixar claro, não foi proibido a música, foi proibido os equipamentos de som. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu ponto de vista, né, disso daí, e um pouco do seu trabalho que você já fazia lá. Bom, hoje em São Paulo existem 3 leis que regulamentam o músico de rua. O que é uma vantagem, porque outras cidades não têm. Então, por exemplo, Osasco não tem essas leis, Rio de Janeiro tem, mas sei lá, Curitiba não tem, Brasília não tem, outros grandes polos de música não tem. Tem uma vantagem. Então, hoje, o músico em São Paulo, na cidade de São Paulo, ele pode tocar quando ele quiser, respeitando as regras das leis. Dentro dessa regulamentação, tem vários pontos, tipo de volume, onde tocar, o horário de tocar, tem várias coisinhas lá que... Os pontos que regulamenta tudo aquilo. Faz muito sentido. E faz sentido, você não pode tocar na frente de hospital, não pode tocar em prédio ou casa, na prédio residencial ou casa, você não pode tocar na saída de metrô, não pode tocar em ponto de ônibus, são regras que fazem sentido pro negócio acontecer. E aí, um belo dia, a prefeitura falou assim, não pode mais ter caixas e amplificadores. Só que o grande X é a questão que nenhuma das 3 leis toca sobre o assunto. Não fala. Tem nada escrito. E aí foi o problema. Então, aí os músicos de rua... Aí quando eu falo músico de rua, não é de São Paulo. Eu tô falando do Brasil inteiro. Porque na Paulista a gente é do Brasil inteiro. A gente se posicionou... A gente, porque não é o Gil, né, cara? Todo mundo se posicionou na prefeitura. Porque existem 2 tipos de músicos que tocam na Paulista. O primeiro, que é o meu caso, que é aquele cara que toca para divulgar, que não tá lá todo domingo, tá lá esporadicamente, um domingo por ano, 2 domingos por ano, que pra gente a Paulista é importante pra caramba como divulgação. Mas se acabar a Paulista, a gente vai ficar triste, é um ponto muito legal pra gente tocar, mas a gente vai continuar vivo. Mas existe uma série de músicos lá que vivem daquilo, que vai lá, passa o chapéu. Todo final de semana tá lá e aquele chapéu é o aluguel, é a compra do mês, é a água, é a luz, aquele chapéu. E esses são os mais afetados, porque eles precisam disso para viver. E a prefeitura, quando fez isso, a primeira coisa que fez foi tirar o ganha-pão de dezenas de artistas de rua que vivem disso lá na Paulista, que é muito complicado. Fora as outras centenas aí, ou milhares de músicos que usam a Paulista para divulgar seu som, sem nenhum respaldo da lei. Então a gente foi lá, a gente fez uma manifestação na frente da Gazeta, e aí foram músicos do Brasil inteiro, inclusive de Osasco, foram lá também representando a cidade, São Paulo e gente de outros estados. Pedimos a reunião com a subprefeitura não nos atendeu. No primeiro momento retirou esse impedimento, então as bandas já podem tocar lá. Podem voltar a tocar com os equipamentos. Lá. Exatamente. Até porque se não está na lei, não tem por que proibir. Eles interpretaram assim, tem uma parte na lei que diz que não pode ter estrutura de palco. Mas estamos falando de estrutura de palco, de você construir um palco, de colocar... Então, e aí fica ambígua a interpretação. Aí eles entenderam que é caixa de som, só que assim, não fica ambígua a interpretação, né? Eu acredito, aí eu vou falar uma opinião minha, né? Que teria que ter uma regulamentação específica. Exatamente. Aí assim, olha... pode, mas tantos decibéis, tantos watts, tantos não sei o que lá. Por quê? Porque também acontece um outro problema, porque eu já fui um músico que toquei na Paulista e posso falar com toda clareza sobre isso. Um outro problema é de que assim, você leva a sua estrutura e tal, e aí chega um cara com uma estrutura gigantesca. Isso aí. E coloca do seu lado e aí atrapalha o cara que tá com o seu voz e violão com a caixinha pequenininha. Isso aí. Né? Isso aí. Então assim, e aí quando eu falo assim, quando a gente fala de estrutura, então quando a gente fala de estrutura, a estrutura é praticamente tudo, porque não é só palco, né? Estrutura é caixa de som. E aí que eles entenderam, só que também não está escrito isso. E como você falou, precisava ter uma regulamentação. E a gente está fazendo reunião já há 4 semanas sobre prefeitura, músicos, moradores, comércio, todos os agentes daquela que são envolvidos com isso, para poder chegar num consenso para a prefeitura ter uma portaria para poder regulamentar esses pontos. Então a gente entende que a caixa de som não é uma estrutura, ela é complemento do instrumento, então não seria considerado como estrutura, então você não consegue tocar uma guitarra sem um amplificador de guitarra. Sim. A voz sem amplificação do microfone, uma PA de voz, ela não vai para lugar nenhum.
Então a gente entende isso e a gente entende também que não é o problema, que o problema são as pessoas que extrapolam o que a legislação de hoje já permite de decibéis, e isso que mais atrapalha. E bem ou mal, uma caixa de som, ela tem um negócio chamado volume, né? Que você pode baixar, aumentar. E de repente, que isso não é um problema. O problema, na verdade... Tem um amplificador que vai até o 11 e aí que prejudica quem está em volta, né? E às vezes o que atrapalha, na verdade, vou citar um exemplo, mas assim, muita percussão. Vai lá, muita percussão, ainda microfone é percussão. Pô, é um problema, porque percussão não tem volume, né, cara? Você bate um surdo, não tem volume, é você batendo a mão lá. Você bater na mão lá. O volume é você mesmo ali, na sua intensidade. Né? E o problema não é nem percussão. Então, assim, a última semana que eu fui lá, que a gente tocou lá, tinha uma roda de samba acontecendo, nenhuma microfonação, os caras tocando lá. Cara, tava aí tranquilo, porque tava só o instrumento musical. Pô, mas já aconteceu também de ter uma fanfarra lá que tava hiper alto. Mas isso prejudica, por exemplo, o cara que toca um instrumento de corda, por exemplo. Ele não consegue acompanhar. Isso. Se ele não tiver uma caixa amplificada. Não dá. Né? Ele não consegue acompanhar. É. Porque, imagina, um grupo de samba com 7 coristas lá, um pessoal da percussão, né? E o cara do violão, só com o violão. Sim, não teria como o cavaquinho, né, cavaquinho, cara? Se não pegar a o cavaquinho, voz, não vai acompanhar, não tem como acompanhar. Né? É super complicado, né? Essa parte aí assim, mas acredito que tem que ter mesmo uma regulamentação. A gente entende lá dos moradores, né? Porque assim, pô, eu sempre brinco assim, eu não gostaria de ter uma banda de thrash metal tocando na minha janela às 10 horas da manhã, por mais que eu goste de thrash metal. Entendeu? Não, e assim, por mais que você goste disso, imagina se você tem um filho recém-nascido. É super complicado. Mas a legislação já fala que não se pode montar na casa, na frente de um prédio. Então a gente entende também que se a prefeitura de São Paulo fiscalizar de uma forma correta, pô, não precisa de muita gente não, 2 fiscais, um com decibelímetro lá, anda de ponta a ponta o dia inteiro lá, pô, baixa o volume aqui, tá muito alto. Aqui tá muito alto. Aqui você não sem pode agredir quem tá lá, simplesmente instruindo quem tá lá. Olha, você tem que abaixar, olha, isso aqui não é permitido. Pô, aqui está no frente do prédio, esse prédio que não pode, monta ali do lado ali, já pode. Essas coisas, cara, simples. São coisas simples que funcionariam bem. Né? A gente, de modo geral, a gente entende que o poder público falha na fiscalização. E isso gerou problema, e aí os moradores reclamam com razão, porque tem gente que abusa e acaba prejudicando quem tá lá. Eu lembro precisa. que no dia que eu fui fazer a apresentação lá, né, a gente fez uma parceria acho que em 3 bandas para poder tocar, porque normalmente o que a gente faz isso aí. Pra gente poder compartilhar equipamento e tal, não sei o que lá. Cara, chegou uma banda lá com uma estrutura gigantesca, né? E aí, assim, não dava pra gente fazer. Né? A gente teve que sair, atravessar com equipamento que já não é fácil, chegar ali, porque fica fechado todas as imediações ali. Isso. Então você tem que carregar equipamento no braço, né? E a gente teve que atravessar para o outro lado, porque metade da Paulista era dos caras. Eu brinco assim, pô, era lugar para pocket show, né, cara? 2 pezinhas de voz, um amplificador de cada, bateria e acabou pra banda, sabe assim? E é isso. O roda de samba é tudo sem microfone pro cavaquinho, pra voz, é isso. E bem tranquilo. E é por aí, sabe assim. Eu brinco, né? Mas você não faz só na Paulista, né? Você faz em outros locais também, né? Hoje eu tô só na Paulista, né? Eu cheguei a fazer um pouquinho na calçada da Galeria do Rock, aos sábados. Pretendo voltar com autorização da prefeitura, com papel de evento, etc. Tem uns eventos que eu faço fechados em bares, e uma vez por mês eu sempre faço um. Então tem esse mês tem no Lau, a semana que vem tem no Cardial Pub, já tem um dia marcado em Mauá. Então sempre uma vez por mês eu marco um evento fechado, chamo bandas amigas e parceiras e a gente faz uma brincadeira. Só para deixar aqui um parênteses aqui, isso aqui é um produtor real musical. Né? Porque esse aqui tá garimpando a galera lá, tá indo atrás e correndo atrás. Verdadeiro produtor musical mesmo, né? Raiz, né? Que tá ali batalhando pelas bandas autorais, que eu vejo muitas postagens suas aí, não só pela sua banda, mas também pelos outros, defendendo o direito dos caras de poderem estar trabalhando. Né? Vejo também algumas vezes que você vai lá atrás, mano, vamos
a gente precisa ter cachê para os caras, precisa correr, precisa ter precisa de estrutura, tal, que é muito difícil, né? De complicado de fazer. Eu sei que é muito, muito difícil, mas assim, já vou te parabenizar porque isso aí é muito difícil. Eu sei que é difícil, cara, porque a gente que está do lado de cá, a gente sabe que é complicado de fazer, tá ligado? Não é, a gente não tem apoio. Tipo, tem muita coisa que tenta brigar no bom sentido com o poder público, né? Então, pô, Semana do Rock tem que bater na Secretaria de Cultura, pô, tem que ir lá sobre a Prefeitura da Sé. Lei, né? Isso é complicado. É uma lei, deveria estar dentro do calendário da cidade. Pô, e tem Semana do Hip Hop, sabe? Tem várias outras coisas que deveriam acontecer na cultura da cidade. Isso acontece se a gente brigar. É que a gente fala pelo rock porque nós somos do rock. Isso, mas não é só rock. Mas não é só rock. A gente tem como você falou, Semana do Hip Hop tem outros segmentos que também precisam ter atenção, que, volto a dizer, faz parte do calendário, que deveria estar inserido dentro da programação, independente do que estivesse acontecendo na cidade. Né? Porque eu acho louvável até de ter outros eventos, fazer outras coisas, mas os que são, principalmente esses que são leis, né? Lei orgânica municipal. Ela teria que estar funcionando. Isso aí. Cara, eu vou mostrar aqui que isso aqui é toda a coletânea, é isso? Quase toda a nossa discografia. Discografia de tudo. A gente não, nem a gente mais tem tudo, né? Vou mostrar aqui, depois eu vou pedir para os meninos mostrarem individualmente, mas tem aqui, ó. A gente lançou já 4 EPs e 2 álbuns ao vivo. 4 EP, eu vi que aqui foi um gravado na Kiss, né? Isso, no Kiss Club, cara. Na Kiss Club, né? Esse aqui, é o primeiro ato, parte 3. O terceiro EP. Sensacional, adoro ganhar essas coisas, cara, porque aí eu tenho coisas para ouvir novas. Esse foi o primeiro. Esse é o primeiro, né? E esse foi o segundo. E o segundo, que é o Esperança. Né? E o quarto. O quarto, que é esse aqui, que tá quentinho, né? Saindo aqui. Na verdade, ele lançou 5 EPs. Aqui tem um EP que a gente lançou em versão espanhol, também que eu acabo sempre esquecendo. Legal! Um portunhol, espanhol, sei lá. Já misturou tudo. Espanhol com português? Espanhol com sotaque português. Um rapaz uruguai escutou, falou assim, eu falei assim, tá muito ruim espanhol? Ele falou, ruim não tá. Mas a gente percebe que não é fluente, né? Ele falou assim, você tá com... É um espanhol com sotaque. Beleza, mas então, é espanhol? Falou, ele é. Então tá bom. Então tá sensacional. Então tá bom. Chegamos ao objetivo. Você entendeu? Ele entendi. Então tá bom. Meu amigo, essa conversa... Não, como eu falei, tem um papo aqui pra gente falar dias, cara. Né? E eu quero trazer você aqui com uma galera pra gente conversar alguns assuntos específicos, porque você é um produtor cultural que realmente é ativo, né? Parabéns por isso. Obrigado. Né? Que é muito difícil, porque normalmente a gente desiste no meio do caminho, né? Muita gente desiste no meio do caminho, porque a gente leva muita porrada, né? Leva muita pancada e termina não acontecendo os nossos trabalhos e ficamos frustrados de não conseguir fazer os eventos. Eu sei que é muito difícil, mas, né? Eu quero primeiro agradecer você pelos espaços que você abre para as bandas, né? Que chuva que chove lá às vezes molha a gente sabe disso, né? Mas pro pessoal de casa lá, dá um recado para aquele cara que tá começando, que tá querendo fazer alguma coisa e dá esse recado para ele e como é que funciona. E também faça aí seu contato, como é que faz para levar sub-rock, quem quer entrar na coletânea, fazer parte da produção, passa todos os seus contatos pra galera aí. Pô, legal. Primeiro assim, cara, quem quiser fazer rock, faça, se for, vá atrás. Rock não é fácil, é difícil, né, gente? É um segmento que hoje ele tá menor um pouco no cenário musical brasileiro. Aí tem uma frase do Lau, né? Rock é um esporte sangrento. Então acho que é esse caminho, mas não desista, vamos lá junto. Assim, estão várias bandas tentando o tempo inteiro. Quem quiser curtir Sub Rock, é Sub Rock Oficial, todas as plataformas de streaming, redes sociais, vai lá e busca a gente. Se quiser quiser participar do selo, quiser saber mais informações sobre o que eu faço, pode entrar lá no assessoria _produção, ou procurar Gil Freitas _ Sub Rock também, tudo Instagram.
Que aí eu sempre brinco assim, demoro pra responder, mas respondo. Sou no lerdo. Mas é porque, cara, a gente tá demora mesmo, vai responder, mas responde. Eu sou a prova viva disso. Porque, cara, você sai de um lugar pro outro o tempo inteiro e às vezes você vai, pô, esqueci de responder, mas respondo. Cara, e aí vai lá, é isso aí. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Já fica o convite aí no dia que você quiser trazer a banda toda. Legal. O convite tá aqui. Já vou deixar também aberto aqui que quero ajudar na Semana do Rock em Osasco, né? Quero ajudar, quero abrir um espaço para poder fazer o Na Mira do Som lá no dia da Semana do Rock, mostrar pra galera como é que é feito, né? Mostrar principalmente os bastidores, né? Então o Na Mira do Som vai estar aberto para isso, tá bom? E, cara, agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado, agradeço demais, assim. Foi muito legal, tá certo? Galera de casa aí, muito obrigado você que está assistindo Na Mira do Som. Semana que vem tem mais e até a próxima.